Hey! Como você tá? Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, mais um dia. Hoje é quinta-feira, dia de basicão. Toda quinta-feira eu vou vir aqui responder uma dúvida bem básica de inglês que você manda para mim. A dúvida de hoje, do basicão, é de uma pessoa lá do Instagram que me perguntou: Please, help me. Eu preciso de ajuda com o passado no inglês, eu fico todo confuso. Passado no inglês, para ser explicado numa aula só, é demais, é muita coisa. Então eu vou aos pouquinhos no basicão de hoje e nos próximos, dando uma pincelada no passado, no inglês para vocês, tá bom? No basicão de hoje, então, eu vou explicar para você como você fala em inglês no passado, dando exatamente o referencial de quando algo aconteceu. Então, por exemplo, eu quero dizer que ontem eu estudei inglês. Eu vou falar assim, ó. Yesterday I studied English. Yesterday I studied English. Então, o que você pega daí? Primeira coisa é o yesterday, ontem. Eu disse que ontem, tá? Eu especifiquei exatamente quando. Ontem, yesterday, I studied English. Ontem eu estudei inglês. Esse é o que o pessoal chama, né, que é o conhecido simple past. Você vai falar dessa forma quando você quiser dizer exatamente quando algo aconteceu. Você está pontuando que algo aconteceu em tal tempo, neste momento, no passado exato, certo? Então, é assim que você vai falar quando quiser falar no passado dessa forma. E quais são as pecinhas aí, as estruturas desse modo de falar no passado? Você tem aí o sujeito, que é você, ou no caso eu, né, I. Você diz quando aconteceu, no caso eu disse o yesterday, então yesterday, I. Você tem o verbo no passado, studied. E depois, né, o que vier depois do verbo aí, os objetos que vêm depois. No caso, o studied pede, né, pede o inglês. Então, yesterday I studied English. E aí a dúvida que surge e que pode surgir para você também nesse caso, ao falar no passado em inglês, especificando exatamente quando algo aconteceu, é o verbo. Eu gosto de aprender as coisas por ouvir várias vezes. Você vai perceber, então, você já ouviu com certeza alguém falar: ah, já decorou a sua lista de verbos no inglês no passado? Tudo bem, pode decorar a lista se quiser, mas eu te aconselho a memorizar por meio aí de frases completas, ao invés de ficar decorando a lista. Porque com frases completas, você fica mais acostumado a como realmente é usado aquele verbo, em que situação as pessoas usam aquilo de verdade, e também porque você se habitua mais a falar, você guarda mais uma determinada estrutura a partir do momento que você a usa, a que você utiliza, compreende? Então, por isso, eu deixo aqui, é com você. Você decide se você vai decorar uma lista ou se você vai aprender por meio aí do uso de situações reais. Nessa lista, você vai ver lá que tem tipos de verbos regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que terminam com ed no final. E os irregulares são aqueles que, quando você vai falar no passado, ficam assim, diferentes, mudam um pouco. Por exemplo, I played the piano yesterday. Eu toquei o piano ontem. Played termina com ed, regular. E se você for falar assim, I sent him an email yesterday. Eu enviei para ele um e-mail ontem. Outro jeito de falar no passado, porém o verbo aí, né, o send, virou sent. Então, percebe a diferença do que é um verbo regular e um irregular? Eu não decoro, mas é de cada um.
certo? O ideal mesmo é aprender assim por estruturas, eu prefiro pelo menos. Mas isso aí é com você, tá? Eu não vou interferir no seu livre-arbítrio, mas pelo menos o jeito que eu ensino e que eu gosto de continuar aprendendo é esse. Essa foi a primeira aula do nosso basicão, toda quinta-feira para você. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se no canal, aperta o sininho também para ser lembrado que na semana que vem eu vou continuar explicando sobre o passado em inglês, vou continuar aí dando mais detalhes para você, todas as particularidades de como você falar no passado direitinho no nosso basicão. Espero que você tenha curtido. See you guys later. Bye, bye.